Parece que foi ontem, você estava aqui. Estávamos aqui, rapaz. Andrei escalou você para vir dar a entrevista. Na abertura do seu programa. Que prazer, bicho. Não, a grandeza do seu programa, eu estou vendo aí a repercussão, né? A gente anda por aí e o pessoal comenta muito e fala realmente que você tem um programa muito bom e é uma riqueza, porque a comunicação é uma riqueza diante da democracia. Né? Para a população, né? Com certeza, né? A gente precisa da liberdade de expressão e você dá oportunidade a todos, Marcelo. Eu vejo aqui que todo mundo fala. Aqui falam e é importante para Juazeiro. Juazeiro precisa muito de informação e no contexto que você colocou muito bem aí, que seria a base de tudo é a educação, Marcelo. E a rádio hoje ela tem assim uma importância muito grande no sentido de comunicar. Você não vê a diferença da Coreia do Sul? Os caras que dizem que eu sou comunista, da Coreia do Sul para a Coreia do Norte é uma diferença abissal. Com certeza. A Coreia do Sul investiu tudo. Esse planejamento no começo dos anos 80, independentemente de doutrina, investiu tudo em educação. A Coreia do Sul, me ajuda aí que você é poliglota. Não. E você sabe mais do que eu. A Coreia do Sul é, ao lado da China, um dos grandes vetores da cibernética e desse negócio aqui, celular. Tudo, né? Um dos maiores fabricantes de celular. Hoje, a Coreia em si, a gente tem que respeitar, né? Todo sentido de Coreia, de China. Veja a diferença das duas Coreias. Com certeza. E a gente tem que imaginar no conteúdo que o Brasil, nos últimos 30 anos, nós temos regredido em educação. Temos. Tá bem claro. E o suporte tecnológico, nós estamos perdendo. Perdendo para a Argentina, perdendo para o Peru, rapaz. Não, é isso. E outra coisa, Marcelo, eu gostaria que eu vejo a comunicação em si e o sentido de comunicar, o que falta é uma democracia, né? É um conteúdo democrático com liberdade, lógico, uma liberdade consensuada que não agrave, porque as pessoas acham que liberdade é libertinagem, não é. É você ter a liberdade para você expressar no conteúdo de educar. E eu vejo hoje que a imprensa tem deixado a desejar, no bom sentido de educar, de passar as informações corretas, digna, né, transparente e aquela que conduza de uma forma que dê uma condição de que você possa raciocinar. Quer dizer, eu estou aqui hoje por um tema na pauta e eu vejo que poucas rádios dão essa oportunidade, né? São poucos locutores, poucos âncoras que não visualizam o conteúdo de preparar para e olhe que o rádio até década de 80, antes da chegada da Univassal aqui, da UNEB com o jornalismo dela, era tudo feito era tudo toque de caixa, tudo feito no pescoço, no toque de caixa, entendeu? Porque a radiodifusão até aquela época, e não é culpa dos meus colegas, era de baixa escolaridade, de baixa instrução, e pegava o primeiro cabo com a voz bonita que passava para ele ser locutor. Hoje, os meios todos de comunicação de Juazeiro e Petrolina não podem se queixar porque tem um jornalista em tudo quanto é lugar. Essas prefeituras, essas câmaras de vereadores, todo ano a UNEB despeja aqui 40, 50 jornalistas. Da parte de comunicação no todo. E tecnologia avançou muito com a chegada da internet acoplada no rádio, porque o rádio é o mais instantâneo de todos os meios de comunicação. Qualquer um, o rádio é mais instantâneo do que qualquer um, imprescindível mais do que qualquer um, e a gente tem essa coisa aí que você está falando. Mas nós temos um câncer grave diante desse conteúdo que se chama politização da comunicação. Quando a coisa se eleva e se leva para o lado da politização. Quando você transforma o programa num comitê de um partido. Correto. Em um palanque político, e às vezes ele deflagra uma situação de definir que é o errado e não dá oportunidade a todos e não busca um grande debate para que a população instigue a sua capacidade de entendimento, que esse realmente é um pensamento correto, é o correto da comunicação, é aqueles que demonstra e mostra todos os lados, tanto o lado B como o A, o C, o D, todos aqueles que querem realmente comunicar e apresentar boas propostas e que às vezes, mesmo não sendo boa, que seja interpretada de forma correta para que a população entenda. Eu tenho um desafio para você aqui como motorista de ônibus. Certo. Diz, Marcelo, aqui não tem nada
de municipalização de trânsito, nem Juazeiro, nem Petrolina. E ele disse que vai me provar que ele é motorista, mas tem estudo, é autodidata, que não tem plano de engenharia de trânsito, nem Juazeiro, nem Petrolina, política pública de transporte público. Você vai falar com isso sobre isso? Isso, Marcelo. A gente vem sempre preocupado com uma lei. Eu gosto sempre de trabalhar na lei porque geralmente não gera questionamento e nem debate. É o seguinte: você trabalha dentro da lei e a pessoa vai, busca a lei, ou há um entendimento e se chega a uma conclusão lógica diante da lei, né? Então a 10.257 é uma lei de 2001 que se chama Estatuto da Cidade. Então ela dá todo o processo de ordenamento. E esse ordenamento que você agora acaba de deflagrar é um que nós tivemos aqui, uma lei, que é a lei do Estatuto da Cidade de 2003, que dá um ordenamento urbano. Esse ordenamento urbano 18 deflagra, anos, né? 18 anos, deflagra toda essa organização, inclusive diante das normas de trânsito, diante do que legisla o trânsito, diante de uma organização futurista. Até porque, Marcelo, há uma questão seguinte: mesmo que você ordene o trânsito, mas se você não colocar fluxo para que esse trânsito possa realmente ter uma situação favorável de escoamento, não tem um engenheiro que consiga resolver, que é o que nosso amigo aí do ônibus, o motorista do ônibus, deve estar questionando. Meu amigo, aqui chegamos numa situação de aonde tem que ser, lógico, observar a questão de plano de expansão urbanístico. E uma coisa interessante, Marcelo, eu sempre defendo a questão do PDDU, que é o Plano Diretor de Juazeiro, que eu venho questionando e as pessoas todos já têm conhecimento, até porque eu bato muito nessa tecla, e muitos dizem o seguinte: e doutor Chaves, né? Doutor Chaves dizia, né? Doutor Chaves já dizia, já questionava o plano diretor. E na luta de doutor Chaves, o que ocorreu? Houve realmente uma elaboração do plano do governo, que iniciou-se no governo de Rivas e terminou e foi promulgado no governo de José Bandeira, em 2003. Aí você diz: poxa, esse tempo todo, em momento nenhum, Juazeiro se discute isso. Como se discute isso? O que Juazeiro vê dentro do plano diretor? Olha, Marcelo, você acaba, se você vê manchete, inclusive, né? Manchete, inclusive, de blogs de hoje, onde diz que a Câmara vai haver uma sessão amanhã para discutir organizações de segurança do ciclismo. Eu acabei de falar da Coreia. Acabei de falar. Como é que se diz Coreia do Sul e Coreia do Norte? Como é que se discute? Passa pela Câmara também. Não, como se discute segurança se você não trabalha o plano diretor? Uma organização urbanística, um escoamento perfeito para se poder garantir realmente segurança, não só ao motorista de ônibus, como também aos transportes menores, como também uma questão de carroças, que hoje você tem que ter uma visão maior sobre o uso da carroça. Não sou contrário ao carroceiro, pelo amor de Deus, mas eu acho que hoje nós já temos um carrinho manual que você pode catar resíduo. E o animal é muito sacrificado. Além do sacrifício do animal, além dessa questão hoje ambiental, de preservação, inclusive de defesa dos animais, tem também a questão de você ter um transporte mais seguro da mobilização, porque foi inclusive atropelado um ancião recente agora, e já há 2 meses. E o animal não tem um raciocínio que você tem. E ele perde, porque a própria pressão de zoada, de buzina, de agonia, do chicote batendo, certo? Da questão assim, inclusive, de que os maus tratos, essa é a verdade, isso faz com que haja um desequilíbrio. E há pouco tempo, uma criança, e eles usam inclusive com famílias em cima dessa carroça. Lá em Petrolina eu vejo muito com famílias. E uma criança há pouco tempo, a carroça... São os catadores de... Valdemar, eu vou interromper aqui porque eu estou atrasado com o comercial. Quero mandar um abraço aqui pra Jo. E um abraço mesmo, viu? Quero mandar um abraço pra Jo. Ela tem umas novidades aqui, ela também é da comunicação, né, Carla? Mandar um abraço aqui pra dona Patriciana, mandar um abraço pra mãe de Patriciana, dona Neuza, e pra seu Manel, dos Patins, né? Um abraço aí para esse pessoal todo aí do Alto da Aliança.
E a Jô, daqui a pouco, é um dos assuntos, porque amanhã a gente vai ter um movimento aqui musical forte no programa Show de Notícias. Agora são 2h40, tá um calor da gota ali fora. Aqui dentro, esse céu refrigerado. Eu volto já. Um abraço para Robertinho na SOS DPVAT, aí em Petrolina, ele, a esposa dele, a família Amorim de uma maneira geral. E Robertinho sabe que quando eu falo família de uma maneira geral é porque eu estou falando em Joãozinho do Detran, estou falando em Ricardinho, é um amigo meu da infância, da Rinha, de saudosa memória, foi da prefeitura, quando as coisas em serviço público tinham uma maior organicidade, viu, Robertinho? Para você ir aprendendo. Assim, seu pai, de saudosa memória do Banco do Nordeste, que também é uma referência aí da cidade de Petrolina. Então, esse cumprimento vai para a família Amorim. E eu quero cumprimentar também aqui, mais assim, de alma lavada, todos esses médicos que trabalham no programa de saúde da família. São médicos que se formaram não por esse veneno de ter só o status ali, o status de médico, botar uma clínica, um hospital para rico, ficar rico com a medicina. São médicos que, sendo pobres, com esse jaleco batido, enriquecem muita gente nessa periferia largada de Petrolina e Juazeiro. Quero homenagear as enfermeiras, os técnicos agrícolas, os médicos todos de Petrolina e Juazeiro, do programa de saúde da família. Mas o povo liga carrapeta aqui, o povo não tá, isso aqui não tá escutando rádio não tá sabendo que eu tô no ar não. Olha, eu queria que você falasse primeiro de um assunto que me pediram, que é como é que a gente resolve a zona azul de Petrolina e de Juazeiro. Olha, na verdade, a Zona Azul de Petrolina, diante de uma organização urbanística, é mais fácil de resolver, né? São critérios, inclusive, a ser avaliado diante da cobrança, inclusive lá é muito mais maleável, né? Você sabe, Marcelo, que lá eles não multam aleatoriamente, né? Ele não espera o motorista sair, às vezes, eu já vi procedimento meio suspeito aqui em Juazeiro, de esperar, o motorista procura, não vê ninguém. Quando você vira as costas por necessidade, às vezes, de ter um tempo, uma agência bancária fechando, ou você está ali numa situação de realmente ir a uma casa comercial com rapidez e que você imagina que é o tempo suficiente para ir voltar e essas pessoas que fiscalizam não estar presente, quando você volta, você só recebe o papelzinho no painel. Então, quer dizer, uma rapidez incrível. Então, eu vejo que a zona, né, muito bem colocada com o termo, né, de que na verdade não é uma zona azul no critério hoje de organização de trânsito, é uma verdadeira zona e com critério de arrecadação. É uma zorra. Não, com critério de arrecadação. Aqueles puteiros antigos fatura muito menos do que hoje essa zona de Juazeiro. Então, e outra coisa. Você tem alguma notícia se já resolveram? Eu discuti. Aí nessas ruas que não tem comércio, são ruas residenciais. Não. Que o próprio dono da casa, o dono da casa que tem um carro, ele tem que pagar a zona azul na frente da casa dele. Mas é isso, a gente está usando um termo agressivo, mas a gente tem que verificar que a solução do problema também no conteúdo de organizar o trânsito é complicado, diante de que a cidade cresceu em número e nós não pensamos em expandir, em expansão. Então o Juazeiro ficou concentrado ao centro. Aí pergunta, como resolver a zona azul? Você tem que pensar no plano de expansão. Esse plano de expansão você tem que fazer Juazeiro crescer ali com quem vai para Curaçá, pro lado do projeto Mandacaru, crescer para quem vai para Sobradinho aqui, pegando a parte ali do Rodeadouro, crescer para quem vai para Salvador, pegando essa parte aqui de quem vai para Carnaíba. Esse é um plano de crescimento, mas esbarra numa regularização fundiária, Marcelo. Esbarra numa regularização fundiária. Hoje, inclusive ontem eu fiquei sabendo que havia algum terreno sendo invadido. Hoje, por incrível que pareça, tem alguém bancando invasões, diante de que as invasões dos pequenos, dos pobres, chamam a atenção. E a justiça abre com rigor e realmente atua com rigor.
Agora, quando são os ricos que inclusive invadem terrenos públicos por qualquer motivo, diante de uma desordem da justiça, inclusive porque a justiça não tem julgado corretamente, invasões inclusive pelo próprio município, pela própria instituição pública municipal, invadem terreno. E hoje existe aí inclusive processo que se deflagra há anos, há décadas, inclusive com escritura pública de 1946. Hoje os nossos cartórios deixam a desejar. Hoje a situação de organização, cartório e justiça está complicado. E aí as oportunidades estão inclusive de muitas organizações aí dentro da própria estrutura administrativa e no conteúdo jurídico. O que? Se você for ver hoje, o patrimônio dotado são com pessoas ligadas à política de algumas famílias da política local e também de alguns advogados. Hoje são proprietários inclusive de terrenos, primeiro, segundo e terceiro andar. Essa é a tristeza de Juazeiro, cara. Então, quer dizer, hoje não se pode se pensar em uma organização da Zona Azul sem pensar no plano de expansão de organização. Estamos inclusive aí prestes a ser beneficiado com uma travessia urbana. Projeto que está em andamento pelo DENIT, que eu acho que com grande dificuldade, inclusive, porque se tivéssemos aí um plano diretor atualizado, esse plano diretor, inclusive, que dizem que existe, é 2003, de 2003, que em momento nenhum foi discutido nem debatido, mas 2016, no plano de saneamento básico, foi citado de uma forma de que esses vereadores que aí estão, diante de uma situação de que a gente fala, vamos discutir plano diretor, Marcelo. Aí, quando se fala no PDDU, ontem, inclusive, o vereador Bené, eu entrei numa co-irmã de vocês, e aí eu colocando o plano diretor, porque eu tento bater essa organização urbanística, porque chama a atenção de todo mundo. Você vê, eu estou aqui chamando. O plano diretor do Juazeiro está atrofiado por uma série de motivos que nós já elencamos aqui. Mas a gente, quando a gente fala. Em 3 entrevistas que você me deu. Fala, Marcelo, e aí o que acontece? Ontem eu tratei esse assunto rapidamente, e aí o vereador Bené disse: Valdemar, nós estamos em discussão com a igreja. Eles culpam a igreja, mas existe aí, inclusive, muitos juristas de Juazeiro envolvidos em processo de invasões, de organizações de invasões de laranjas, muitas laranjas em Juazeiro. E muita grilagem. O laranjal de Juazeiro é maior que o plantio de manga, pra você ter uma ideia. O laranjal de Juazeiro. Então, muito subterfúgio, muitas coisas ruins e, inclusive, acobertada pela política ruim. Para essa política que compra o voto de vocês. Esses votos daí, que vocês fortalecem esses políticos, que esses políticos, inclusive, são aqueles hoje que dificultam todo o processo de crescimento, porque ficam amarrados a eles, diretamente amarrados a eles. Então, eu gostaria de colocar, Marcelo, que a Câmara está marcando aí uma audiência, que seria amanhã, para se discutir a segurança do ciclista. Como é que eu vou segurar? A não ser que eu bote uma asa nas bicicletas, ou então utilize algum sistema de segurança que eu não vejo diante de uma desordem urbana voltado inclusive a um trânsito que não é culpado também, porque não tem plano de expansão. Você não pode hoje sugerir aonde você tem uma rua sem opções de mão e contramão ou de ser mão única, diante de você não ter outro tipo de estrutura que possa inclusive suprir essa necessidade. Então essa é a realidade de Juazeiro, diferente do que nós estamos vendo em Petrolina hoje. Grandes vias, com ciclovias, inclusive com iluminação própria, diante da realidade. Eu queria era que quando Rui Costa ou o presidente Bolsonaro descesse no aeroporto de Petrolina, e aí eu não estou fazendo nenhuma, eu estou sendo bem sincero, venha nessa ponte bem bonita, não é bem bonita bem lá, e desce duas freadas nessa descida moral aqui de Juazeiro. Aquela descida de velocípede dali de Juazeiro. Mas isso é um recurso que, segundo eles, estão... Porque não existe engenharia. Que engenharia foi essa com essa descida aqui? Mas naquela época... Para o solo de Juazeiro, meu amigo. Naquela época, como era uma situação de necessidade, ela fluiu até bem. Porque era necessidade, não tinha opção, não houve... Mas você quadruplicou a frota de carro de Juazeiro Petrolina. Mas é isso. Isso aí era um plano curto para a continuidade da expansão da ponte. Porque a ponte veio até Petrolina.
a área de Petrolina. Expandiu-se um pouco para Juazeiro, mas o projeto era só Petrolina. Era só Petrolina, ficou bem errado. Não, mas é isso, o DENIT. Porque as duas cidades são uma metrópole. Mas a força política de Petrolina sempre se deflagrou de uma organização buscado realmente a recursos. Você ouviu falar num mandato passado que dizia que teríamos um anel viário e que esse anel viário se esbarrou em muitas situações que dizia, foi licitado, não foi licitado, o problema não é isso, o problema é que o custo é da areia, e se colocou várias vezes muitos problemas, inclusive diz, agora resolveu, e nunca se resolveu, porque as coisas de Juazeiro, as vertentes estão voltadas para licitação, organização dos 20% e 30% é prioridade, não, nada em Juazeiro é prioridade, Marcelo. A prioridade hoje é o meu bolso. É o financiamento de campanha. Não, é o financiamento meu. A campanha hoje é considerado que esses partidos, que são inclusive de domínio desses caciques, dessas pessoas que dominam toda essa proposta, e aí o que acontece? Eles teriam hoje um fundo partidário. Não precisava estar brigando por muito dinheiro, tanto assim. Mas o que acontece? Eles fazem, Marcelo, esse trabalho no conteúdo também de se beneficiar. Você nota que uma estrutura municipal de Juazeiro hoje é uma pizza, 25% bem dividido. Fulano de tal, vice 25%, um grupo tal, 25%, grupo tal. E aí, inclusive aqueles que não estão dentro desse grupo estão brigando por fora, e é uma agonia. E Juazeiro é uma imundície só, lixo para tudo quanto é lado, diante da organização, sem uma expectativa nenhuma. Se anuncia uma verba federal aí de realmente de uma obra estruturante do governo federal, que é a continuidade da passagem urbana. Aí você pergunta, você podia dizer, Valdemar, você que trabalha e fala tanto em planos, quando você diz o plano diretor, por onde vai passar a passagem urbana? Seria por Piranga ou vai ser ali pela outra via do Castelo? Passa pelo Açaí ou pelo Lomanto? Pelo Lomanto Júnior. Por quê? Porque Juazeiro não está preparado para nenhum dos dois lados, Marcelo. Juazeiro hoje não está preparado nem para uma passagem urbana. Juazeiro, o colapso de Juazeiro é um problema, e um problema muito sério. E o problema sério de Juazeiro é o câncer político de Juazeiro. Porque, em momento nenhum, pensa, as pessoas vendem propostas realmente alucinógenas, aquelas ilusionistas, como nós tratamos aqui. Nós temos muito ilusionista. Aqueles futuristas ilusionistas. Mas eu quero saber de você, como motorista, me disse, a lei regulamentada, direitos pétreos da população e deveres também. A legislação do trânsito de Juazeiro é real ou ela é escamoteada, ela é um cenário de novela? Na verdade, Marcelo, não tem engenheiro que consiga traçar essa engenharia de trânsito em Juazeiro se você não tem opção de escoamento. É como se eu dissesse, você coloca aqui um engenheiro, não há... Nem ali na Flaviano Guimarães não tem saída para canto nenhum? Não existe. Ali na saída para Alagoas? O problema é que você tem que pensar o seguinte, saída de fluxo, de organização de engenharia de trânsito, é aquela que facilita para que realmente o condutor conduza de maneira segura, de uma situação de melhor trânsito, né? Isso é engenharia de trânsito, aonde vai fluir o trânsito. Aí você pega a rua cheia de buraco, a rua realmente esburacada, com dificuldade de trânsito. Como é que você vê hoje, que o cara hoje estava me xingando aqui, o cara você só fala na Flaviano Guimarães, fala aqui na Rua do Paraíso. Como é que você vê ali José Pititinga, Paraíso e adjacências? Até o canto. Ali, na verdade, são falta de outras opções de acesso ao canto. É uma área que vem crescendo muito, com muitos condomínios fechados. E aí tem que se pensar em outras vias de escoamento para se chegar até lá. Vamos dizer, quem trabalha no shopping tem que procurar outra via, mas às vezes não tem condição de procurar outra via porque não tem opção. Quem estuda na UNEB pode pensar também em outras vias. Você vê que Juazeiro hoje, diante de uma situação... Quem estuda na Univasf? Quem estuda na Univasf está mais próximo de ir para o lado do country, mas se vier para o lado de cá é outro problema, até para atravessar. Tem hora que, se houver um problema da ponte, ele engarrafa todo esse centro de Juazeiro. Aí eu digo a você, às vezes a gente fica pensando zona azul. A zona azul hoje é um mal necessário. É um mal necessário. Se você não tiver um PDDU dimensionado e preparado para expandir, inclusive, e incentivar o comerciante a deslocar seu comércio para uma estrutura de crescimento fora daqui,
é um problema. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com caminhão, Marcelo, que transitam comercialmente vindo de outra cidade para Juazeiro, o mercado produtor. E às vezes existe encomenda de peça de veículo, alguma coisa. Ele disse: Val, eu prefiro ir no comércio de Petrolina, mesmo estando no mercado produtor, e ter que me deslocar para o lado de Irecê, lá. Eu vou a Petrolina comprar uma peça, mas eu não entro no comércio de Juazeiro para comprar uma peça de carro, porque não tem como escoar. Não tem. Não passa, você não tem onde estacionar um caminhão. Não. Aí você pensa em Petrolina, você vê aquelas autovias de Ouro Preto e tal, que tem realmente facilidade de trânsito, onde você pode estacionar inclusive carros maiores. Então, quer dizer, ele prefere se deslocar a Petrolina, mesmo sabendo que a origem dele é da Bahia, para comprar uma peça ou comprar alguma coisa para voltar para sua. Você já viu a disputa de espaço e a disputa, porque o cara parece que a pressa chega nele quando ele chega ali naquele pontilhão que vai pro estádio Adalto Moraes, que sai naquele posto, e naquela saída que a gente ia pros cabaré de Piranga. Aí não temos opção. É o inferno. Não temos opção. Aumentou-se o fluxo de veículos e queira ou não queira, Marcelo, Petrolina hoje, você vive sem Juazeiro, mas Juazeiro não se vive sem Petrolina hoje. É uma dependência total. Se você for ver o deslocamento das pessoas que trabalham em Petrolina e de Juazeiro, é muito grande. Você vê hoje, no horário de rancho, é problema você atravessar a ponte. É problema atravessar a ponte. Olha, no domingo, ou no feriadão, agora recente, eu estava com a visita em casa e fui mostrar as duas cidades. Terça-feira. Na terça-feira. E terça-feira estava um inferno o trânsito. Pois é. Quando eu passei, a polícia rodoviária, que tem que ter também um pouco de bom senso, colocou uma blitz ali, chegando a Petrolina. Caramba, acabou com o trânsito. Acabou com as duas cidades, estragou o feriadão. Tudo bem, eu acho que tem que ter um controle. Hoje a questão realmente de você tem que ter um controle, até porque a bebida, o dia do feriadão, mas nós temos que ver uma situação de facilitar também, de entendimento da mobilidade urbana. Você deixar uma pessoa ali para transitar da ponte 1 hora presa no trânsito por questão de uma blitz, por questão de realmente você ter. E outra coisa, eu acho que nem eles, de forma confortável, tem como abordar um motorista. Então é complicado. É complicado. A gente um pouquinho de bom senso, até no tipo de segurança. A blitz é boa, é uma situação real, necessária, mas uma situação de um trânsito tão desordenado, diante da situação de que Petrolina e Juazeiro é muito pequena, diante de você entender que a Ponte Picolé, tem que ser resolvida, e em breve, acredito que seja resolvida em breve. Agora, Juazeiro está preparado para receber este projeto de expansão, essa travessia urbana? Bom, a promessa era para setembro ter assinado já a ordem de serviço. Esse deputado João Roma, Adolfo Viana. Adolfo Viana não fez nada. Adolfo Viana não faz nada. Mas ele está aí no cangote da prefeita. Ele está se aproveitando de uma situação para divulgar, inclusive o erro da prefeita também. A prefeita, diante de uma situação, está dando guarida à política. E ele fazendo propaganda na televisão e mais. O compromisso que nós sabemos que não podemos vender Juazeiro, mais uma vez, a políticos ruins. Está na hora da gente entender melhor o processo. Eu estou lembrando aqui de um pastor que ligou aqui para meu programa. Marcelo, diga a prefeita Suzana que tira esses Viana da prefeitura. Eu não entendi, foi nada. E o cara bateu o telefone na minha cara. Agora são 3h04, eu volto já. Viu, Carla Pereira? Vamos cuidar das abelhas, Carla. Eu não moro só não, eu moro com toda a audiência de todo esse Vale do São Francisco. Toda tarde eu moro e quando eu não venho é briga. Você sabia, Carla, que eu não vim segunda-feira? E aí eu não lhe avisei, você ficou virada na giraia. E com razão, né? E eu tentando falar com você e não consegui. Liguei pra você um bocado de vezes, você não atendeu. Porque o zap não tava. Só tinha como eu falar com você por telefone. Então, muitos ouvintes também sentem a nossa falta. Quando o titular não vem, é normal. Mesmo que seja um feriado, o cara diz, porque você não foi. Não é? E tem cara que fica retado. Mas agora nós vamos mudar de assunto, porque são 3h, 14 minutos, as voltas às aulas. Como é que você vê o transporte público de Juazeiro? É complicado. Na verdade, todos os transportes em Juazeiro são. E agora com a demanda de aluno, de estudante. Agora, com a demanda de aluno, é uma preocupação a mais, mas sem solução.
Preocupação sem solução. Aí você diz, e como você visualiza? É que as escolas teriam que fazer parte da expansão. As escolas têm que se deslocar, né? Ter realmente um dos maiores erros de Juazeiro é colocar a Univasf no centro de Juazeiro. Era Petrolina que se colocou porque Petrolina... Mas é porque quiseram aproveitar aquele suporte. Não, aquilo ali foi uma jogada econômica que até hoje está uma dúvida. Alguém levou aquele dinheiro ali. Porque na verdade tinha que se pensar em Juazeiro. A primeira etapa de um plano de expansão de Juazeiro teria que ver aonde podia colocar a cidade universitária para Juazeiro. E o melhor lugar da cidade universitária para Juazeiro é onde hoje é aquela escola de medicina, é onde hoje seria aquele centro esportivo para Sobradinho. Eram lugares que iriam atrair. Você é partidário que se tire a UNEB dali? Do lugar de Ori do Horto? Na verdade, aquilo ali... Você foi estudante lá. Eu fui estudante lá, né, cara? Eu tenho, assim, um amor pela UNEB, né? Eu sou da época da FAMESP, da faculdade... Eu lembro. Eu era criança. Pronto. Porque eu não sei se minha prima estudou com você, Isabel Cristina, que foi deputada. Cristina foi minha professora, cara. Pois é, Cristina, minha sobrinha de meu Cristina pai. Foi minha professora no Edson Ribeiro, ela fazia faculdade. E quando ela se formou engenheira agrônoma aqui. Ela formou, acho que deve ter sido a turma de 78. 77, por aí. Eu terminei em 85, na verdade. Eu entrei em 82, terminei em 85. Sou da turma de 85. Zé Batista da Gama também foi daí. Mas eu quero te dizer que hoje a UNEB, ela tem uma estrutura própria e a margem do São Francisco, que ela hoje, inclusive, permite que nós tenhamos, diante desse plano diretor, uma evolução da orla de Juazeiro, chegando até ali o Curtume Campeiro, o antigo Curtume Campeiro, que isso ali permitia, porque tem espaço suficiente, inclusive, para transitar dentro da UNEB. Eu acho que a UNEB não teria problema de ceder. E a estrutura hoje voltada à agricultura de campo, na verdade nós temos hoje como utilizar todas as aulas práticas, inclusive com estrutura de você pode ter a pesquisa dentro dos projetos, seja ele Mandacaru, seja ele Salitre, seja ele o Maniçoba. Então nós temos uma grandeza diante da universidade, da UNEB principalmente, dentro da área agrícola, voltado ao conteúdo agrícola, onde você possa realmente ter campo de estudo, buscando campo de estudo. Então, diante disso aí, essa parte importante. Agora, a única que eu não vejo que é necessário se mudar. Agora, que a Univasf foi um erro gravíssimo se localizar naquela área, foi. Porque, inclusive, na época eu cheguei a usar o meio de comunicação, ainda não tinha hoje o debate nem a intenção de mudar algumas coisas, e eu era praticamente ninguém, mas eu opinei diante de que pensava que teria que ser necessário que essa cidade universitária não ficasse no centro de Juazeiro, e sim pensando numa grandeza maior de expansão. Então, mas em momento nenhum, ninguém apresentou nenhuma proposta, embora o plano diretor em 2003 poderia já estar dentro do plano diretor essa cidade universitária, porque já se discutia a Univasf. Naquela época. Só para fechar agora, que a gente já está encerrando o programa, esse centro comercial com a Assunção esticando aquela mão, mostrando ali, esse centro comercial aí vai vingar? É isso. O que me preocupa, esse daqui do terminal, é que nós temos um grande problema de regularização fundiária. Juazeiro tem que se trabalhar o PDDU pensando em uma organização fundiária séria, isso em parceria com cartório sério, a justiça trabalhando com justiça, né? Com justiça, porque eu vejo aí a promotoria pública também. A promotoria pública assistindo todo o processo, diante de dar o apoio correto e digno para aqueles que se fazem merecer por ser realmente proprietários de uma história familiar, né? Vamos dizer, eu tenho, como eu digo aqui, escritura pública de 1946 e que hoje está sob júdice há décadas. Errado. Pô, você pegar uma escritura pública, tá na capa. Quem escritura é dono, quem não escritura não é dono. Registra, quem não registra não é dono. Quem não registra não é dono. Então, quer dizer, isso prova que na verdade deveria ter. Marcelo, hoje 85% das residências de Juazeiro não tem registro, não tem escritura pública. Nós temos 25% só. É incrível. E outra coisa, esses grandes que hoje invadiram e que estão regularizando terreno,
culpando a igreja tem que se pronunciar. Porque essa questão da igreja hoje tem sido usada de uma forma equivocada, que tem que ser debatida e apresentada à população. Por quê? Porque muitas questões de Juazeiro tem que ser apresentada à população. A população não... Até hoje condena-se Nossa Senhora das Grotas. Muita gente, tudo é Nossa Senhora das Grotas. Inclusive eu soube que está havendo algumas reuniões na Câmara alegando-se que o bispo tem que participar. Se o bispo hoje, temos que entender todos os processos hoje de urbanização de Juazeiro, e principalmente de propriedades, de crescimento, de incentivando inclusive Juazeiro. Você anda em qualquer lugar, você encontra chácaras, você esbarra em chácaras no centro de Juazeiro. Já prestou atenção? Se você Já. Dessa tem chácara. Se você for aqui no centro, você tem chácara. Se você for aqui pro lado, quem vai para Maniçoba, você tem chácara. É uma coisa mal resolvida. Mal resolvida. Se você vai pro Lomanto, você tem chácara. Então, Juazeiro, na verdade, não... Flaviano Guimarães. Flaviano, você não tem como discutir de Juazeiro, sentar para entender Juazeiro o processo e fazer com que o empresário que ali está possa, inclusive, entender que ali ele precisa ajudar Juazeiro no crescimento e dali ele poder negociar, ele abrir o leque de negociação, de incentivo. Quantos empresários eu conheço em Petrolina que mexe no ramo imobiliário, que diz, pelo amor de Deus, Juazeiro não, porque é dificultoso hoje você regularizar um documento em Juazeiro por questões... Para um loteamento residencial. Tudo que se pensa em Juazeiro é complicado, porque Juazeiro dificulta tudo a engrenagem, a não ser que você tenha que agradar alguém para que a coisa ande. Então é esse propósito que hoje atrapalha todo o processo de crescimento de Juazeiro. E isso tem que sentar à mesa, tem que se discutir, tem que se entender, tem que saber realmente quem é o proprietário. Cadê, Marcelo? Você é proprietário aqui? Cadê sua escritura pública? Eu só tenho um título, né? Eu só tenho um título de terra. Sim, mas quem lhe deu esse título? De onde é que vem? Tem um recibo de compra e venda, sim, mas se você tem recibo de compra e venda, alguém tem escritura. Então vai ter que se discutir na justiça, agora que a justiça ande, que não seja morosa, que não espere esses 10 anos. Então diga a esse motorista de ônibus que Juazeiro, eu acredito que o juazeirense hoje está sentindo todo o processo, que hoje Juazeiro é um problema, até porque hoje você visualiza Petrolina de uma forma grande. Petrolina não é Petrolina, é Petrolinda. Petrolina está cada dia mais bonito, né? Cada dia assim que cria. Então enche os olhos. Eu falei a você que eu estou com uma visita em casa. Eu levo a Juazeiro pessoas que já esteve aqui há tempos atrás, né? Há 10 anos. E vê a explosão. A diferença de Petrolina para Juazeiro. E fica assim triste, porque Juazeiro sempre foi uma alegria. Marcelo, muito obrigado, viu, Valdemar? Agradecer e dizer a você. Valdemar é engenheiro agrônomo, Carla Pereira é testemunha disso. E é estudioso de políticas públicas. Foi um presente que Juazeiro me deu e que Andrei me deu. Você foi foi o primeiro convidado do estúdio do programa Show de Notícias com Marcelo Damasceno. Eu agradeço muito. Vão estar sempre aqui. Obrigado pela democracia. Você sempre é convidado nosso. Carlinha, prazer. Manda um abraço aí pra Nildo Gomes, Retrô. Grande Nildo, meu amigo. O carro dele não tem retrovisor, não. O retrô. Por quê? Porque ele disse que já tem um retrô aqui. Já tá no retrô. Valeu, um abraço. É só dirigindo pra frente. Um abraço, Marcelo. Um abraço. Vamos para a leitura bíblica, Carlos.